certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Graça e paz, querida igreja. É com muita alegria nos nossos corações que estamos mais uma vez reunidos para louvar, bendizer e engrandecer o nome do nosso Deus. Que você seja realmente abençoado por estar conosco nesta oportunidade de render graças ao Senhor pela sua salvação. No Salmo 67, versículos 1 e 2, o salmista nos diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Com certeza, nós devemos louvar ao Senhor pelas suas misericórdias em nossas vidas, pela sua misericórdia na igreja, pela misericórdia do Senhor ao mundo. Então, que Deus seja servido em nos abençoar, como diz o salmista, nesse momento de culto. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te suplicamos, ó Senhor, que aceites a nossa adoração. Somos imperfeitos, homens do pó do barro, mas, Senhor, tu sabes da nossa vontade de adorar-te em espírito e verdade. Portanto, ó Senhor, que a tua palavra guie os nossos pensamentos nesse momento de culto, que a tua palavra, Senhor, transborde no nosso coração de alegria, júbilo e louvor, de modo que possamos, com ações de graças, render glória, adoração ao teu Filho bendito, Cristo Jesus. Nós te agradecemos e é em nome dele que oramos. Amém, Senhor. Queridos, nesse espírito de adoração ao Senhor, de louvor ao nosso Deus, cantemos o hino 19 dos nossos hinários, Ó Rei Sublime. Que a majestade e a glória do Senhor seja enaltecida pela vida de cada um de nós. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem.
preço do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Muitas vezes na vida, irmãos, nós podemos nos desviar da palavra de Deus. Muitas vezes na nossa existência, nós não temos a convicção necessária a cumprir os santos propósitos de Deus, por conta do nosso próprio pecado. Por isso é importante confessar o pecado diante de Deus. Por isso é importante se derramar diante do Senhor, suplicando-lhe perdão. Nós temos necessidade de Deus. Nós temos necessidade da sua graça sobre as nossas vidas, de modo que abandonemos o pecado e andemos com reto coração diante do Senhor. Nesse momento de contrição, nós vamos ser conduzidos pelo nosso irmão presbítero José Carlos na leitura da Palavra de Deus. E em seguida, cantaremos o hino 68 dos nossos hinários Necessidade. O Salmo 24, a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre as mares, sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer ao seu santo lugar? O que é limpo das mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá o Senhor a bênção e a justiça de Deus e a sua salvação. Tal é a geração que a buscam e os que buscam a face de Deus de Jacó. Amém. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso seguir sozinho,
vezes eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Ainda em espírito de contrição, sejamos conduzidos por uma oração de confissão de pecados por meio do nosso irmão presbítero José Carlos. Amado Deus, soberano Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, por tudo que vós tens nos abençoado. Nós somos gratos, Senhor Deus, porque Tu tens nos escolhido, Senhor Deus, para viver segundo o Teu querer e a Tua misericórdia. Por isso estamos, Senhor Deus, de joelhos, suplicando misericórdia pelas nossas vidas, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a nossa igreja. Abençoe, Senhor Deus, nossos irmãos enfermos, Pai. Nós temos muita necessidade de Ti, por isso suplicamos, Pai, que cada dia mais podemos viver para a honra e glória do Teu nome. Que o Espírito Santo interceda na nossa vida para que tudo que aprendemos podemos praticar para a honra e glória do Teu nome. Tudo isso agradecemos em nome de Cristo. Amém. Fica bem ao povo de Deus louvar ao Senhor. Fica bem, uma vez perdoados em Cristo Jesus, enaltecermos aquele que nos salvou. Sejamos conduzidos numa leitura bíblica pelo nosso irmão Gabriel. Salmo 9, versículo 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei, exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amém. Cantemos com alegria e júbilo no nosso coração os louvores do Senhor e as misericórdias dele sobre a nossa vida. Vamos invocar.
exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Exaltado no céu. Exaltado no céu. Nos preparando para ouvir a palavra do Senhor, nos preparando para que os nossos corações sejam campo fértil para a semeadura da santa palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, de modo que ela cresça no nosso coração a 30, a 60 e a 100 por um, sejamos conduzidos numa oração de intercessão pelo nosso irmão Gabriel. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos estar neste momento rendendo culto a Ti, Senhor. Venha estar abençoando a Tua igreja, venha estar abençoando, Senhor, o Reverendo Rogério, que ele possa, Senhor, estar vindo falar agora da Tua palavra, Senhor. Que ele possa, Senhor, pregar o Teu Evangelho da melhor maneira possível. Venha, Senhor, estar com a Tua igreja mais uma vez e que possamos sair deste momento mais edificados e mais próximos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo Jesus. Hoje vamos meditar na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, encerrando assim este mês de comemorações do 10º ano de aniversário da nossa igreja, aniversário de organização da Igreja Presbiteriana de Terra Nova. Nos alegramos durante este mês. Ontem tivemos a nossa live falando também a respeito deste momento tão importante para a vida da igreja, o trabalho que foi desenvolvido para, assim, mais tarde, memorizarmos, trazermos à memória este momento tão importante na vida da igreja. Damos graças a Deus pela mão
de Deus, bondosa mão de Deus que tem nos conduzido até aqui. Então, depois de um momento de adoração, louvor, contrição, vamos agora então nos edificar neste texto das Escrituras, primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 ao 16, cujo tema, a obra de evangelização como realização da vontade de Deus. A obra de evangelização como realização da vontade de Deus. Como sempre fazemos, dividiremos em 3 tópicos. Destacaremos neste primeiro momento os 4 primeiros versículos de 1 ao 4, então, que diz: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A obra de evangelização como realização da vontade de Deus, nestes 4 primeiros versículos, a obra de evangelização, realização com perseverança e sinceridade diante de Deus. Os destaques destes 4 versículos realmente estão sob esta perspectiva. É possível visualizarmos que a pregação do Evangelho não era uma tarefa comum no sentido de ser aceita sem resistências. Não. Foram maltratados, foram ultrajados, foram perseguidos. Então basta nós olharmos a história de Paulo, de como ele realmente enfrentou os judeus em Filipos, depois os próprios nativos da cidade, e sempre haverá de ser assim. A obra evangelizadora, ela exige dos evangelistas, dos crentes, esta postura de como quem enfrenta o mundo, mas não pelas suas próprias forças. Enfrenta o mundo, enfrenta as forças que se opõem debaixo da graça de Deus. Então é muito importante que nós ressaltemos que a obra de evangelização, a sua realização, ela vem com perseverança e sinceridade diante de Deus. Assim procederam Paulo, Timóteo e Silvano, como nós podemos observar no capítulo 1 desta mesma epístola, quando menciona estes 3 atores, esses 3 personagens, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. São os 3 que estão ali envolvidos com a obra, embora o nome mais destacado é o nome de Paulo. Mas Timóteo e Silvano estão presentes como aqueles que assinam a carta. Tanto é assim que Paulo, em toda esta carta, ele vai falando na maior parte dela na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural. Nós. Por isso mesmo, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Nossa, ele está se referindo a ele próprio, Paulo, Silvano e Timóteo. Depois, mais adiante, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Esta é a linguagem de Paulo, então, em que ele não está usando de modéstia, como alguns que nós conhecemos, que fala de si na terceira pessoa como que um sinal de modéstia. Não.
Aqui ele fala na terceira pessoa exatamente porque ele realmente está acompanhado de outros irmãos, pelo menos aqui, estes principais, Timóteo e Silvano. Sabemos que Lucas também muito o acompanhou, Silas e outros tantos. Entretanto, a obra de evangelização, a sua realização há de ser realizada com perseverança e sinceridade diante de Deus, porque é certo que Deus prova o nosso coração, o meu coração, o teu coração, quando estamos realizando o que procede da parte de Deus, a obra de evangelização. Indo adiante, nos versos 5 a 12, nós temos: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Do 5 ao 12. O texto é bastante longo e, tal como ele é realmente extenso, é assim que ele é apresentado a nós. Não há aqui nenhuma transição de pensamento, mas esta exortação branda em que Paulo traz à memória dos próprios Tessalonicenses, colocando Deus como testemunha, o proceder dele, Paulo, e de seus companheiros na obra de evangelização. Por isso, então, dos versos 5 a 12, a obra de evangelização realizada com altruísmo e amor dedicados. Destaque ao verso 8, que diz: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Estes são os evangelistas do primeiro século. Não com linguagem de bajulação, nem com intuitos gananciosos, querendo fazer da igreja um meio de se enriquecer. Longe disto. Não há espaço nem na mente de Paulo, nem na mente de Pedro, dos apóstolos, mesmo porque, guiados pelo Espírito Santo de Deus, jamais colocaram o dinheiro como sendo motivo para a evangelização. Pelo contrário, o motivo sempre foi a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, e exatamente para esta honra e glória que eles, evangelistas, procuram apresentar à igreja diante de Deus. Verso 12: exortamos-vos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso, então, nós destacamos exatamente os versos 5 a 12 como a obra de evangelização realizada com altruísmo e amor dedicados. Destaque ao verso 8, como falamos, entrega pessoal e total em favor da promoção da salvação. Podemos dizer também em favor da promoção do Evangelho, mas aqui, literalmente, para a promoção da salvação dos Tessalonicenses. Eles estavam dispostos a doar a própria vida. E é fato, e é verdade. Versos 11 e 12, nós temos o apelo a corresponder
ao amor demonstrado por Paulo, Silvano e Timóteo. É um apelo para que os tessalonicenses olhassem para o modo por que viveram e então se sentissem realmente encorajados a levar avante esta obra que, logo no primeiro versículo, diz que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. E o fruto no Evangelho não é dinheiro, não é prosperidade, não é cura. O fruto no Evangelho são pessoas que se convertem e se tornam filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Este é o fruto que o Evangelho produz. Este é o fruto que o pregador se alegra quando há conversão. Mesmo que nós saibamos que ninguém se converte pela nossa fala, mas de você ser instrumento de Deus para isto, é de grande alegria, é realmente um motivo da igreja se alegrar diante de Deus. A igreja que cresce por meio de pessoas verdadeiramente chamadas, convertidas, transformadas por este Evangelho transformador, renovador, vivificador que Deus outorgou à humanidade, mas em especial à igreja. A igreja é que é a detentora. A igreja é o baluarte da verdade. E ela tem a legitimidade de pregar o Evangelho da salvação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, então, este apelo nos versos 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O reino de glória que Deus preparou para os seus é realmente um reino talhado para aqueles que nesta vida presente se portam como quem aguarda a chegada deste reino bendito, onde não haverá nem luz do sol, nem luz da lua, porque o Senhor mesmo brilhará sobre todos os seus. Partindo para o final, neste mesmo texto, então, agora dos versos 13 ao 16, tal como nós temos nas Escrituras, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, nesses versos 13 ao 16, pontuamos aí. A obra de evangelização traz uma razão central: a realização da vontade de Deus, pois sua palavra opera eficazmente em todo aquele que crê. E qual é este agir de Deus sobre todo aquele que crê? Perseverança. Perseverança sem desconhecer os perigos. E Paulo então coloca em evidência esta perseverança dos tessalônicos em comparação com a perseverança da igreja em Jerusalém. Ora, o que acontecia com os judeus convertidos de Jerusalém? Até então eles seguiam a lei de Moisés, os princípios e os rituais estabelecidos em Moisés. E agora, com uma nova interpretação das Escrituras e centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo,
agora com a fé em Cristo Jesus, como de fato deve ser, estes que professavam então o judaísmo, passam então a serem arrebanhados pela fé em Cristo Jesus na formação do corpo de Cristo, a igreja, e são por isto agora perseguidos pelos próprios judeus, por aqueles que ainda estavam presos aos rituais e à lei, e passam a ser perseguidos. E aqueles judeus então, conhecedores de seus costumes, de suas tradições, eles entenderam pelo Espírito Santo de Deus quem é Jesus, o Salvador, o Messias prometido, e por isso eles são perseguidos. E de igual forma, também em Tessalônica, aqueles homens apegados a toda forma de idolatria, a toda forma de divindades, o politeísmo era muito presente. Agora eles se veem diante do verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e se convertem ao Senhor Jesus Cristo. E os seus cidadãos, patrícios, aqui chamados, passam a persegui-los. Por quê? Porque eles também abandonam a fé antiga, as religiões e os rituais antigos, e se apegam a Cristo Jesus, se convertem a Cristo Jesus. E toda vez que há conversão, seja de gentios, seja de judeus, são perseguidos pelos próprios gentios em relação aos gentios e perseguidos pelos judeus em relação aos judeus convertidos. Veja então que Paulo menciona que realmente a palavra de Deus operava eficazmente sobre os crentes em Tessalônica. E este operar eficazmente de Deus sobre aqueles não era no sentido de prosperidade financeira, de curas miraculosas, não, mas de perseverarem em Cristo Jesus, mesmo em meio a muitas tribulações. E por isso então nós destacamos, a obra de evangelização traz uma razão central: a realização da vontade de Deus, pois sua palavra opera eficazmente em todo aquele que crê. Perseverança sem desconhecer os perigos. Satanás é denunciado no verso 18 como aquele que se opõe à realização do trabalho missionário, pregação e acompanhamento dos convertidos para o discipulado. Veja então comigo o verso 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás barrou o caminho. Por isso então dizemos, a igreja persevera sem desconhecer os perigos, nem tampouco desconhecemos os desígnios de Satanás, que combate a igreja. Paulo pregava o evangelho, acompanhava a igreja por 2 anos, partia para outro campo, e ele sempre, pode observar isso em suas cartas, ele retornava para dar acompanhamento, visitação, discipulado, instrução, e até certos momentos, disciplina, como a gente vê, por exemplo, em Corinto, a vontade que ele tinha de estar ali para resolver alguns problemas na igreja de Corinto, algumas situações contrárias ao evangelho na igreja de Corinto. E quem é o opositor para que ele não esteja presente? Satanás. Satanás barrando o caminho para que a obra de missões, de pregação, de visitação, de discipulado não seja realizada. Isso pode acontecer de muitas formas. Modernamente falando, nós encontramos às vezes muitas barreiras para adentrarmos em hospitais. Ah, mas tem a lei que nos protege. Tem a lei, mas você tem que fazer valer a lei. Não só em hospitais, condomínios, em tantos outros lugares, precisamos fazer valer o nosso direito de ir até uma ovelha, onde quer que ela esteja, para acompanhar, para discipular, para dar assistência. E não vamos nos esquecer, Satanás não se ocupa de outra coisa, é matar, roubar e destruir, é a marca de Satanás. Porém a igreja prega o evangelho, cura com o Espírito Santo, instrui. Assim a igreja marcha e vai avançando na realização da obra de evangelização. E nós sabemos que
Quando realizamos a obra de evangelização, estamos no centro da vontade de Deus. Porque é isto que agrada a Deus. Uma vida que se dedica na pregação do Evangelho, guardando-se a si mesmo das influências, das más influências deste mundo em que vivemos. Palavras conclusivas, então. A essência da igreja em todos os séculos e até a sua consumação continua sendo a obra de evangelização, cuja razão é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? 2 pontinhos. A salvação do pecador mediante seu Filho Jesus Cristo. Não nos enganemos. As nações clamam. Muitas vezes clamam por socorro das grandes potências. Então você tem lá uma Eritreia, Etiópia, países da África Central, clamando por pão, por remédios, pestes que se propagam, seja o Ebola, seja a AIDS. Mas o grande clamor das nações é por paz. E não é pela paz que a ONU, a OTAN e outras organizações militares impõem. Não. Nós temos de ter plena convicção que a única paz que deixa uma pessoa realmente à semelhança ao seu Criador é a paz que procede do Criador. As nações clamam por paz, mas a paz vem somente mediante Cristo Jesus. O Evangelho continua sendo o remédio mais adequado para a humanidade, embora também seja o mais rejeitado. Não desconhecemos os perigos, nem Satanás e nem este mundo que se ordena com leis em que tornam cada vez mais difíceis a propagação do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, nosso consolo, o Senhor Jesus é soberano sobre todos os reinos da terra. Que Deus nos abençoe na pregação do Evangelho e que nós tenhamos sempre no coração esta santa disposição e lembrança de convicção de que a obra de evangelização, ela é sim a vontade de Deus para a igreja lá no primeiro século, para a igreja hoje, no século 21. Que Deus nos abençoe e nos faça tal como estes servos do passado, frutíferos para a glória de Deus. Amém. Pregar a palavra é uma incumbência da igreja. Pregar a palavra faz parte do nosso DNA, faz parte de quem nós somos. Nós somos comissionados a semear, a lançar a sagrada semente de Deus, a palavra do Senhor aos corações. Cantemos o hino 289 dos nossos hinários, Quem irá? Os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai, crentes em Cristo, e as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco
sempre. Apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Oremos, fechemos nossos olhos mais uma vez. Pai eterno, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus, que vem por intermédio dos apóstolos do passado, preservada através dos séculos, pela Tua providência, Pai. O Senhor não nos deixou sem luz, o Senhor não nos deixou sem um evangelho da salvação. Ele chegou até nós e nos encarrega de pregarmos o evangelho durante o tempo da nossa peregrinação, durante o tempo da nossa vida. Sejamos achados diante de Ti tais como estes no princípio, aprovados, para que o Senhor também nos confie o evangelho do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Faça de cada um de nós instrumentos da Tua graça, porque nós temos experimentado, ó Deus, da Tua paz, do Teu consolo, das Tuas providências. Ó Deus Santo, que nós sejamos capazes de compartilhar esta fé genuína e verdadeira, salvadora, que infunde a paz do Teu Espírito em nosso ser, que nós saibamos, ó Deus, aproveitar as oportunidades a tempo e fora de tempo, estejamos sempre, ó Deus, preparados nesses dias difíceis de pandemia, sejamos sábios, ó Deus, em usar os meios que o Senhor tem nos doado para a realização da obra missionária. Bendizemos o Teu nome e agradecemos pelos 10 anos de vida desta igreja e suplicamos, ó Deus, em favor dos demais anos que haverão de se seguir, que o Senhor nos sustente com mão poderosa, abençoando a obra das nossas mãos, abençoando, ó Deus, cada ovelha que o Senhor, ó Deus, tem convertido nesta seara, fazendo-nos, ó Deus, frutíferos diante de Ti, para a glória do Teu santo nome, para a glória de Teu santo Filho, nosso Senhor e Redentor, Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém. A nossa salvação vem do amor de Deus, como se saberá se ninguém vier nos contar? Como se ouvirá de Deus se ninguém falar? Como falarão do amor se não se enviar? Em esperança
amor de Jesus, Ele é a salvação. Alguém um dia contou, quero de Jesus falar, seja onde for. Tantos que precisam ouvir sobre o seu amor. Quero de Jesus falar, seja